Pessoal, a liberdade foi ontem e o controle é hoje. Podem esquecer tudo aquilo que a gente viveu até há poucos meses atrás. Agora o circo está se fechando e o cinto se apertando. Cada vez mais a gente nota isso e vê isso. Atualmente estamos testemunhando uma mudança, uma mudança de paradigma que está se tornando a mais baixa para o mais alto e colocando o Estado e a sociedade em uma nova fase. Desde o século das luzes, a liberdade individual tem sido o valor primordial pelo qual tudo foi orientado. Pelo menos esse foi o caso no hemisfério ocidental, como exceção de alguns outliners. A liberdade era boa em princípio. As restrições à liberdade deveriam exigir justificação. Em contraste com isso, hoje existe uma visão crescente de que muita liberdade é perigosa para a sociedade. E é por isso que o uso da liberdade deve ser restrito e controlado. Da proteção à liberdade para a proteção da liberdade. Esse é, em poucas palavras, o desenvolvimento que está ocorrendo atualmente diante dos olhos de todos. O lixo informativo com o qual somos bombardeados pela mídia dia após dia pode facilmente levar a uma situação em que não se pode mais ver a floresta no meio das árvores. Uma percepção clara do que está acontecendo no momento só pode ser obtida refletindo sobre os princípios básicos que distinguem sociedades livres e não livres. As primeiras se baseiam no princípio de que tudo o que não é proibido é permitido, pelo qual todas as proibições requerem justificação. Para a sociedade sem liberdade é exatamente o oposto, ou seja, que tudo é proibido que não tenha sido explicitamente permitido. Caso em que a permissão requerer justificação. Agora me enganei aqui, né, gente? Acho que li duas vezes. Desculpem, tá? As primeiras se baseiam no princípio de que tudo o que não é proibido é permitido, pelo qual todas as proibições querem justificação. Para sociedades sem liberdade é exatamente o oposto, ou seja, que tudo é proibido que não tenha sido explicitamente permitido, caso em que a permissão requerer justificação. Não me enganei, não. Nas sociedades libertárias, o indivíduo não está vinculado à dúvida. Nas sociedades não libertárias, ele está vinculado à dúvida. É claro que esses princípios não são realizados em lugar algum em sua forma pura, mas eles formam padrões de orientação para a avaliação e a formação das sociedades existentes. As sociedades ocidentais têm sido tradicionalmente liberais, porque em seu centro estava o indivíduo que lutava pelo autodesenvolvimento. Para seu próprio bem, foi concedida ao indivíduo uma ampla liberdade de ação, que foi diferenciada ainda mais na forma de liberdades especiais, como a liberdade de crença, de opinião, liberdade de reunião e associação, liberdades de movimento e liberdade de educação e ocupação. Essa esfera de liberdade foi organizada pelo Estado de Direito e pela separação de poderes, bem como pelo direito do povo de eleger e retirar seu governo de acordo com suas próprias convicções.
Durante várias décadas, esta ordem básica democrática liberal foi contrastada com os estados socialistas do Oriente, que também tentaram se camuflar em um manto democrático humanista, mas que na realidade escondeu uma ditadura. Isso está bem expresso na conhecida observação de Walter Ulbricht, presidente do Conselho do Estado da RDA, antiga Alemanha Oriental. Deve parecer democrático, mas devemos ter tudo em nossas mãos. A liberdade de opinião, educação e profissão não existia sob o socialismo. A livre troca de mercadorias falhou por causa da economia planejada e a liberdade de sair do país foi impedida pelo muro, pelo arame farpado e pelas instalações de autossalvamento. Tudo isso foi tão assustador que o partido CDU, partido da Merkel, da Alemanha Ocidental, colocou o lema da campanha eleitoral do parlamento em 1976 sob o lema liberdade ao invés de socialismo. Após o colapso do socialismo real em 1989, no entanto, não houve de forma alguma uma vitória definitiva para a liberdade. Não demorou muito para que a luta contra uma ordem liberal democrática começasse novamente na Alemanha reunificada e em outros lugares. Dessa vez, naturalmente, foram utilizados diferentes meios. A proteção de interesses legais, geralmente reconhecidos, foi invocada para extrair cada vez mais peças da liberdade dos cidadãos. Basicamente, esse jogo é muito simples. Para proteger as sensibilidades estrangeiras de qualquer tipo de interferência, o discurso público é colocado sob vigilância. Para proteger contra pensamentos politicamente incorretos, a fala é grotescamente manipulada. Para proteger-se contra fake news, a mídia social está sujeita à censura. Nós já percebemos aqui, né, gente? Bem isso. Para proteger o clima do mundo, o consumo CO2, ou melhor, a produção de CO2, é regulado em áreas sempre novas. Para proteger a saúde estrangeira, uma infinidade de liberdades fundamentais são suspensas ou restringidas. Assim, com efeito, cada vez mais liberdades que nunca estiveram em dúvida no passado estão sendo colocadas sob suspeita de fazer mais mal à sociedade do que bem ao indivíduo. Isso agora diz respeito a comportamentos tão diversos como falar e pensar, viver e comer, comprar e vender, esporte e socializar, dirigir e voar. Ninguém sabe o que mais estaremos enfrentando em breve. Por toda parte, novos perigos estão surgindo para a sociedade, se não para a humanidade como um todo. O que disse só pode ser combatido através da restrição da liberdade pessoal. Dessa forma lenta, mas seguramente, a ideia toma conta de que a liberdade não é boa, mas perigosa. Perigosa ao mais alto grau. De alguma forma, sempre soubemos disso, mas foi assumindo que a liberdade só é perigosa para aquele que fazem uso das possibilidades que ela oferece. O que é novo é que o uso da liberdade de repente parece ser perigoso também para todos os outros. Mas é exatamente isso que torna tão fácil para os críticos da liberdade estrangeira aparecerem como benfeitores do público em geral. Enquanto a lei básica ainda proclama as antigas liberdades, um clima muito diferente já se espalhou há muito tempo na melhor Alemanha que já tivemos.
Os políticos e os principais jornalistas já se ajustaram, tanto que duvidam publicamente se poderia haver um retorno às antigas condições. Escutam só. Sem envergonhar-se, os líderes de pensamento da sociedade, convencida de sua missão, já estão falando de um novo normal. Se consideramos por um momento o que isso significa, um Estado no qual as liberdades fundamentais são atribuídas pelas autoridades a seu critério, é obviamente considerado aqui como um Estado permanente. Os direitos fundamentais, que foram criados principalmente como direitos de defesa contra a intervenção do Estado, devem, no futuro, sua existência à concessão estatal. Se isso não for suficiente para ver para onde estamos indo, pode ser útil salientar que a China, de todos os países, está agora cada vez mais sendo elogiada como um modelo a ser seguido, pois pode lidar melhor com as crises do que o Ocidente. Não se pode realmente acreditar nos ouvidos, pois a China não é exatamente famoso como um bastão dos direitos humanos e da democracia. Aqueles que gostariam de imitar a China a esse respeito estão aparentemente flertando com uma mudança de regime em direção a uma ordem na qual não se falaria mais muito da liberdade ocidental. Os engenheiros sociais que já se imaginaram no futuro podem objetar que tudo isso é hesitação desnecessária. Afinal de contas, é claro para qualquer pessoa com percepção que todas as liberdades só podem ser concedidas dentro do quadro das possibilidades dadas. Se essas forem diminuídas, a extensão da liberdade deve necessariamente se tornar menor. Isso é sem dúvida verdade e, portanto, houve e há boas razões para o movimento ambiental. Mas, enquanto isso, esse padrão de argumentação foi sequestrado por movimentos anti-liberdade e transferido para áreas cada vez mais amplas. Cada vez mais estão aproveitando a oportunidade de saltando sobre o comboio em movimento, a fim de retomar seus planos para o estabelecimento de uma sociedade totalmente regimentada, que fracassou grandiosamente no passado. Na verdade, o povo deveria estar lutando contra. Agora, por que ele não está fazendo isso? Infelizmente, encontramos aqui outro mal-estar, pois quem não saberia que o povo alemão foi previdentemente transformado por suas elites em uma mera população, como se pode ler no hall de entrada do Bundestag, do parlamento alemão. Ao contrário de um povo, uma população não tem eu e, portanto, é incapaz de se autogovernar. Ela deve ser governada e senti-la. Tampouco tem convicções básicas comuns para as quais se colocaria nas barricadas contra aqueles que governam. Como sair do ato em andamento é, portanto, difícil de prever. Às vezes, deve ajudar simplesmente a rezar. Gente, um grande abraço. Até no próximo vídeo.